Olá pessoal, meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri e eu estou agora aqui neste site intitulado Movimento afirma que o formato da Terra não é redondo nem plano, é convexo. Este site inicialmente faz um relato sobre o experimento feito pelo site Terra Convexa a respeito da medição da distância entre as bases e entre os topos de dois prédios distantes um do outro para confirmar a curvatura ou planicidade da Terra. Com um prédio em Torres, no Rio Grande do Sul, e outro em Natal, no Rio Grande do Norte, as medições apontaram para a planicidade da Terra. Feito este relato, este site consulta um especialista sobre os testes de Terra convexa. Especialista rebate a ideia da Terra convexa. Conversamos então com Salvador Nogueira, jornalista de ciência e autor de 11 livros, além de ser sócio fundador da Associação Aeroespacial Brasileira e autor do blog Mensageiro Sideral, com um canal homônimo no YouTube, para saber como a comunidade científica está recebendo a notícia do estudo que visa comprovar que a Terra é convexa. O mais difícil, às vezes, é parar de rir, declarou logo de cara. Ele segue a entrevista propondo uma reflexão. Vamos pensar comigo, se as medições que eles fizeram estão corretas, não seria difícil tirar uma foto de um prédio em Natal e um prédio em Porto Alegre. Afinal de contas, se a distância é a mesma na base e no topo, como eles dizem, ambos estão no mesmo plano e não há impedimento entre raios de luz, viajando sempre em linha reta, que partam do topo de um dos prédios e cheguem a outro. Nogueira, então, convida os pesquisadores a fazerem um experimento ainda mais simples do que os citados: subir no prédio mais alto de Porto Alegre e fotografar o prédio mais alto de Natal. Podem usar o telescópio mais potente que tiverem, mas, se eles são incapazes de fazer isso, como então podem ter medido com precisão a distância entre o topo dos edifícios? Questiona. Ele lembra que o método mais eficiente e preciso de medição de distância envolve justamente o disparo de um laser e a captação do seu reflexo. É como medimos a distância até a Lua, por exemplo, e a altitude de voo em aviões modernos, com altímetros a laser, explica. Eu vou aqui dar o benefício da dúvida ao senhor Salvador Nogueira, querendo crer que ele tenha sido apenas sarcástico quando propõe subir no prédio mais alto de Porto Alegre e fotografar o prédio mais alto de Natal. Quero crer que ele saiba que este experimento é impossível, pelo fato do obstáculo causado pelas montanhas que se encontram entre um prédio e outro, impossibilitando a visada direta. O que me causa muita estranheza, tanto por sua qualificação de especialista, quanto por ser jornalista de ciência e autor de 11 livros, é o fato do questionamento feito por ele de, aspas, como então podem ter medido com precisão a distância entre o topo dos edifícios? Fecha aspas, argumentando apenas duas possibilidades, quais sejam fotografia por telescópio ou laser. Ora, com sua qualificação de especialista, não sabia ele que existe uma outra maneira para tal experimento, até mesmo com maior precisão? Se eu, simplesmente sentado em meu computador, usando a régua do Google Earth, posso encontrar facilmente a distância entre as cidades de Natal e Porto Alegre, não poderiam os responsáveis pelos experimentos feitos no site Terra Convexa terem encontrado as medidas das distâncias entre as bases e os topos dos prédios localizados nestas cidades apenas pela determinação das coordenadas destes pontos com auxílio de satélite e a utilização do GNSS indicado no experimento? Se eu estiver incorreto, por favor, me corrijam. Não tenham constrangimento. Eu gosto de ser corrigido. É assim que se aprende. Mas, por favor, enquanto ninguém me corrigir, peço a gentileza de que esses tais especialistas, em vez de falarem gracinhas, como de costume, que sejam produtivos em suas críticas, oferecendo sugestões para experimentos factuais. Eu, por exemplo, ao contrário do senhor especialista Salvador Nogueira,
ao invés de tentar anular o experimento do site Terra Convexa pela simples ridicularização, seria mais respeitoso, mais sério e profissional, indicando um experimento factível. Neste caso, eu indicaria o mesmo tipo de experimento indicado pelo senhor especialista acima. Entretanto, escolheria 2 prédios altos, distantes o bastante um do outro, de forma que um único obstáculo entre os 2 prédios só pudesse ser a curvatura da Terra. Por exemplo, escolheria 2 prédios altos, um na cidade de Natal e outro, digamos, na cidade de Luanda, capital de Angola, na África, além do Atlântico, distantes 5.352,32 quilômetros, o suficiente para que a curvatura da Terra, se de fato existir, seja um obstáculo para o experimento. Assim fazendo, e se a medição ou experimento não puderem ser realizados devido à curvatura do Oceano Atlântico, estaremos diante da comprovação da curvatura da Terra. Caso contrário, estaríamos diante da comprovação da planicidade da Terra. Eu defendo definitivamente este último caso e tenho razões suficientes para tal. E as minhas razões não são baseadas em medições ou experimentos, são baseadas na arqueologia. E lhes digo mais, vou apresentar a vocês as razões pelas quais o nosso céu, o céu do nosso planeta Terra, é azul, ao contrário da explicação simplista dos nossos cientificistas e academicistas, os quais, na maioria, não passam de crentes e tolos, enquanto uma pequeníssima elite mundial conhece a verdadeira cosmologia do nosso sistema céu-terra. Prestem bem atenção, estou dizendo sistema céu-terra ou ligação céu-terra, chamada pelos tolos e crentes de universo. Muito obrigado.